Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Sala de Estar, do Grupo Editora Antena, o Jornal Antena de Encantado, o Jornal de Roca Salles e o Jornal de Relvado, todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul. E vocês nos encontram também nas plataformas digitais, Instagram, YouTube, Facebook e Spotify. Nós agradecemos muito aos nossos patrocinadores, porque são eles que possibilitam a gente estar aqui nesse podcast. Ao Banco Sicredi, que é o nosso parceiro, que acredita no poder da colaboração. O Sicredi não é só dinheiro, ele incentiva sonhos, colhendo resultados. Você também pode contar com o Sicredi. Espaço Florescer é um espaço onde você encontra vários profissionais que atendem diversas necessidades, desde criança, jovens, adultos. É um espaço de artes, de meditação, de yoga e muito mais. Um espaço de relações interpessoais, sempre buscando paz, buscando harmonia, que é o que a gente precisa. Espaço Florescer em Encantado. Erva mate da família. Nada como um bom mate, não é? Para a gente reunir a família, reunir os amigos com a erva mate da família, que tem um sabor inigualável. É produzida em Ilópolis. Ilópolis é um polo da produção da erva mate. E ela é produzida com consciência ecológica. Santorini Imóveis. Transforme sua casa num verdadeiro paraíso. A Santorini tem peças especiais e são escolhidas com sofisticação e muita qualidade para oferecer o máximo de conforto para a sua casa. Procure Santorini Imóveis na Rua Duque de Caxias, no centro, em Encantado. Então, obrigado aos nossos patrocinadores. E agora vocês, nossos ouvintes, nossos companheiros aqui do Sala de Estar, se acomodem no sofá, que hoje o papo vai ser incrível. E cada conversa que nós temos aqui sempre é um momento de crescer, é um momento de aprender. E hoje, com muito prazer, nós vamos receber Karina Mesomo, a nossa secretária de Turismo e Desenvolvimento do município de Encantado. E ela vai nos contar bastante coisas legais. A Karina, eu descobri que ela é bacharel em Turismo, em Administração Hoteleira, pós-graduada em Administração Pública e Hotelaria Hospitalar e gestora do Hotel Embu, em Encantado, que é onde certamente os turistas param bastante. Então seja bem-vinda, Karina, aqui o nosso Sala de Estar. Boa tarde, Ângela, boa tarde a todos os telespectadores, todos os ouvintes, né? Primeiramente agradecer o convite, é uma honra, né, estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso município e de tudo que vem sendo desenvolvido nele. Karina, com toda essa formação que tu tens, tu vai falar um pouquinho sobre elas, né? Se é que tu já atuou, tipo nessa hospitalar, não sei se tu já chegou a atuar em algum momento, mas com toda essa formação, nós temos a confiança que a pasta do Turismo e Desenvolvimento está em boas mãos. Então, tu vai contar para a gente um pouquinho da tua trajetória, né, lá do início até assumir essa pasta tão importante do nosso município. Sim, obrigada, Ângela. É um grande desafio, né? Mas depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Vamos começar, então, falando um pouquinho da minha trajetória. Bom, meus pais têm empreendimento, né? Eles sempre tiveram um restaurante e lancheria, enfim. Desde muito pequena, eu sempre me lembro de já estar, né, no meio dos clientes, atendendo, né? Eu me lembro que eu tinha medo de levar a travessa de feijão, assim, né, pela minuta, mas eu ia, né, na época ainda que a gente tinha Preto Veículos aqui no centro da cidade. Então, para mim é um meio muito natural, esse de estar com as pessoas, de me relacionar com o cliente, né, do servir, né, do acolher. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz, naquela época a gente fazia teste vocacional, né, a gente está falando de bastantes anos atrás. E eu estava em dúvida realmente entre fazer radiologia e fazer turismo. E aí eu me lembro que a minha mãe puxou brasa pro lado do turismo, porque radiologia naquela época não era tão comum, né? E tinha toda uma preocupação em relação à saúde, que diz, enfim, os né? raios, e enfim, exatamente. Né? Toda essa... Então eu acabei optando por fazer o turismo, né?
E eu fiz vestibular na época em Santa Cruz do Sul, na Unisc, e na PUC. Porém, naquela época, o vestibular da PUC era de 7 dias, né? A gente tinha várias disciplinas. E quando eu tava, sei lá, no terceiro ou quarto dia, me achando o máximo já em Porto Alegre, assim, né? Porque é cidade grande, a gente aqui, né? Já me via morando lá, minha mãe ligou e disse, pode voltar, porque tu passou na Unisc, tu vai fazer na Unisc, né? Por quê? Porque na Unisc eu podia ir e voltar todo mais dia. Mais pertinho, né? Então, toda mãe, né, quer ter seus filhos próximos. E assim eu fiz, então, durante 3 anos e meio. Eu ia e voltava todo dia, né? Inclusive, às vezes eu ia de manhã, voltava meio-dia, ia de tardezinha e voltava à noite. Não. Né? Porque eu tinha algumas disciplinas à noite. Sim. Gente. Uhum. E não então, é tão, é pertinho, mas não é tão pertinho também, né? 1h30 dava naquela época, por aí. A de ônibus, né, sempre demora um pouquinho mais. Mas foi um período muito bom, assim, né? Então, eu acabei fazendo faculdade lá. O meu estágio, porque dentro do bacharel em turismo a gente tem disciplina de hotelaria, né? E na época meu pai então já tinha migrado, nós já tínhamos o hotel. E a minha ideia foi ir pro lado da hotelaria, assim, né? Mas aí, tipo, o curso não era um curso extenso, né? Que nem a gente tem medicina ou outros. Então eu resolvi optar em me formar em bacharel em turismo e depois me especializar na hotelaria. Então, o meu estágio foi num hotel lá de Santa Cruz, né, um hotel grande. Santa Cruz é uma cidade que respira turismo, já naquela época fazia muitos eventos, todo final de semana tinha evento. E eu fiz meu estágio lá, como eu disse, e acabei sendo convidada a trabalhar lá, né. E aí eu só pensava, eu dizia, como é que eu vou falar isso pro meu pai e pra minha mãe, né? Minha mãe não deixou eu morar em Porto Alegre fazer faculdade. Imagina trabalhar, né? A gente com um hotel, sim, enfim. E aí a minha mãe sempre me apoiou muito, né? Porque ela também entendia que a hora que eu voltasse, eu acho que eu não sairia mais, sim, né? Em função do trabalho. E aí eu fiquei, então, trabalhando lá em Santa Cruz. Comecei trabalhando como recepcionista, fui para chefe de recepção e depois gerente, né? Nesse meio tempo também eu trabalhei quando o quiosque reinaugurou, que o Sr. Ernie Dockhorn assumiu o quiosque e reformulou toda a estrutura do quiosque, né? Então, eu fiquei trabalhando 9 meses no hotel, de manhã e de tarde, e de noite, até fechar, eu trabalhava na churrascaria, né? Era um restaurante de 2 andares. E Santa Cruz recebe muito estrangeiro, né? Então, é uma cidade que movimenta muito, sim, né? Circula muitas pessoas. E aí eu fui para lá com a ideia de ficar 1 ano para adquirir experiência, né? Mas eu fiquei 12 anos. Quantos? 12. 12 anos. 12 anos. Em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Isso. Sim, aí eu já estava morando lá, naturalmente, né? Não era o vai e vem. Isso, sim. Daí quando eu fui convidada a ficar trabalhando no hotel, daí já me mudei para Santa Cruz, né? No início eu vinha todo final de semana para Encantado, mas daí isso foi sendo esparçado, né? E aí foi então que eu fiz a minha primeira pós em administração hoteleira, justamente porque era o foco que eu estava dando, trabalhando, né? Isso, estava na hotelaria. Aí depois eu acabei retornando para Encantado em 2014, meados de 2014 eu retornei para cá. E aí eu tenho uma amiga minha que foi minha colega de trabalho também, que é minha comadre, e a gente estava com um projeto, porque a hotelaria, ela não é só para hotel, né? A gente fala da questão da hospitalidade, do bem receber, do cuidado, e a gente estava pensando em montar alguma consultoria, alguma coisa na linha de hotelaria hospitalar, porque até então naquela época só tinha o Moinhos que fazia isso, né? E aí ela de São Jerônimo, eu daqui, a gente vê que os nossos hospitais realmente precisavam... Fala Moinhos de Vento de Porto Alegre. Isso, né, que eles trabalham muito, há muitos anos com hotelaria hospitalar. Certo. Né? E aí a gente, então, as duas, eu e ela, acabamos fazendo essa pós, né, ela também é formada em turismo, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse funcionamento. Mas daí com as questões do dia a dia, ela se envolveu com o hotel, que ela também tem hotel, e eu aqui, a gente acabou não levando adiante, mas foi um momento de muito aprendizado. Sim, né? Porque é bem diferente, né? Eu acho uma hotelaria hospitalar. Não é assim, né? Claro, tu lida mais ali com... porque tem toda a parte da lavanderia, né? Diferente. O fazer... A parte hoteleira, ela é a mesma, né? Só vai mudar ali a parte realmente do atendimento ao paciente e não ao hóspede, né? Exato, que daí precisa de cuidados específicos, que daí entra a parte da enfermagem, né?
Mas o organizar o quarto, estar bem, né, adequado, isso tudo parte tudo da igual. hotelaria hospitalar, da hotelaria, né? Então, Sim. mas enfim, foi um projeto e a gente acabou não seguindo com ele, né? Quem sabe? Futuramente a gente, né, retome ele. Aí depois como eu tinha retornado para cá então, e estava mais tocando o hotel, porque eu fiquei um tempo, né, frequentando Santa Cruz, porque eu dava aula no Senac lá, né, Também. dava aula de garçom, essa parte toda da hotelaria, eu dava alguns cursos, algumas disciplinas específicas eu dava lá no Senac. Então, como eu já tinha contrato, eu acabava indo para dar as aulas, né. E aí, quando eu fiquei de fato aqui, que eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, porque, né, a gente não sabe para onde vai, né? E eu já tendo saído, já tinha saído de casa, retornar, né, esse movimento Sim. todo. E aí eu acabei, então, fazendo um MBA na Univates de administração, né, mais focado realmente na gestão, né. E aí, posteriormente a isso, eu fiquei tocando o hotel, enfim, sempre envolvida no setor, né, principalmente após o içamento da cabeça e dos braços de Cristo, então foi um boom em toda a nossa cidade e região. Eu fui convidada também, trabalhei na Anturvales, e ali já nasceu a necessidade e a vontade de entender um pouquinho mais sobre gestão pública, né? E aí que eu iniciei, então, a pós em gestão pública também. Onde? Na Unicesumar, ela é online. Online. Tá. Que hoje em dia facilita muito, né? E essa tu completou? Não, essa ainda não finalizei, Tá. estou finalizando. Tá ainda estudando. Isso. Isso é muito, sempre muito buscando, legal. né, Angela, entender um pouquinho melhor o meio da onde eu estou inserida, né? Porque eu acho que a gente nunca para de aprender, né? Sim, E hoje em não. dia as coisas mudam muito rapidamente, né? Então o que foi há 5 anos atrás, Já não é mais. hoje já não é mais, né? Então a gente tem que estar em constante busca sempre, né? Isso te favoreceu muito agora com esse convite, né, especial. Na verdade, sim. De assumir toda essa trajetória aí da Karina, eu acredito, né, que abriu os olhos aí do pessoal para fazer esse convite, né, para assumires agora a pasta, né, da Na verdade, eu confesso que Secretaria eu do fiquei Turismo. bem surpresa, assim, porque eu nunca pensei realmente em trabalhar como secretária, né? Já havia surgido o convite anterior, mas sempre focada no hotel, e como o nosso hotel é pequeno, é familiar, demanda muito, né, de nós, assim. Então, não queria, né? Mas aí a gente também, às vezes, se coloca à disposição, né? A gente entende que é um grande momento, que realmente precisa ter alguém que traga o conhecimento, porque tudo foi muito rápido, né? Aqui na cidade, aqui, né? na nossa região, Exatamente. tudo foi muito rápido. Então, às vezes as pessoas, né, não sabem o que cabe a cada um, né? E a gente sempre diz, né, isso é uma fala comum, assim, do meio, que quem desenvolve o turismo é o empreendimento privado, né? É o empreendedor. O poder público, ele sempre vai estar junto, ele sempre vai dar suporte, mas eu não, é difícil um poder público abrir um museu aos finais de semana, por exemplo, Sim. né? Então a gente precisa que a iniciativa privada venha junto, né? Existe algum grupo que vocês estão formando dentro da prefeitura ou na comunidade? Vocês têm um conselho de turismo? Como é que funciona isso? Desde que a secretaria foi criada, né? Na verdade, ainda na época da Paola, quando era um departamento, né, já se criou um grupo, o Contur, que a gente chama, né, que é o Conselho Municipal de Turismo. E ele vem cada vez mais se fortalecendo, e dentro dele que a gente discute as ações, né, para que rumo o município toma, digamos assim, né. A gente tem vários segmentos do trade, né, de entidades ligadas ao setor, todas sempre pensando em desenvolver o município como um todo, né. E é importante que a comunidade se sinta pertencente a tudo isso que está acontecendo no nosso município, né. E como eu disse anteriormente, se hoje a gente tem o Cristo, é porque lá atrás a nossa comunidade acreditou nele, né? E a gente tem que seguir assim agora acreditando no potencial, né, na cidade turística, no atrativo que a gente já tem e está se tornando. Muito bem. Então fica o convite para todos vocês que estão nos assistindo, aos amigos, familiares,
para o tio, para a tia, né, que participem dos eventos que acontecem aqui em Encantado e na nossa região toda aqui, né, no Vale do Taquari, que é uma região muito bonita. Karina Mesomo, muito obrigado pela tua participação. Obrigada a você, Ju, e fique assim, sempre preparada, que de vez em quando eu vou te ligar. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, Banco Sicredi, Espaço Florescer, Erva Mate da Família e Santorini Imóveis. Eu tenho aqui comigo, sentado nesse sofazinho aqui, né, do Sala de Estar, a Paola Silveira. Ela é proprietária da agência Lupa, é uma agência que faz experiências, e nossa conversa vai render muito. Portanto, peguem um cafezinho, relaxem, que a gente vai começar. Primeiro eu quero perguntar quem é a Paola Silveira. Então, é uma pessoa que está lutando para desenvolver a parte aqui do turismo da nossa cidade e região, né? Quero agradecer sempre, né, o Jornal Antena, a ti também, que está sempre na luta, divulgando também a nossa cidade, trabalhando em vários projetos, né? Que a gente já se conhece também há tempos. Então, agradecer sempre essa visibilidade, né, que vocês nos dão também, que acreditam no nosso trabalho. Então, a Paola Silveira é isso aí, é essa pessoa que busca, que luta, ativa. Gosta de conversar. Gosto, adoro conversar, adoro novas ideias. Eu vou confessar que quando eu conheci a Paola era assim, sempre muito maquiada, eu lembro, né? E eu dizia, por que essa moça não faz tutoriais de maquiagem? Eu me inspirava nas suas maquiagens, eu achava assim, sempre muito lindas, né? Sim. Claro que depois as coisas mudam, teve filho, daí o tempo já muda também, né? A gente vai mudando na vida. Mas era muito bonito ver a Paola com aquele saltão, super maquiada nas festas, né? Exatamente. Agora muda. Agora com 3 é bem corrida. Não, a corrida, né? Muda. O salto muda. Agora tem que ser assim, agilidade. Já pé descalço. Exatamente. Para correr dentro de casa, né? Isso aí. Paola, tu criaste uma agência que se chama Agência Lupa, que é uma curadoria de experiências. Gente, agora nós vamos descobrir o que é uma curadoria de experiências. Conta pra gente. Então, a Lupa surgiu justamente, né, depois do boom do Cristo, né? Então a gente trabalhava na prefeitura municipal de Encantado. E aconteceu então tudo isso, né? A gente dormiu uma cidade empresarial, que a gente ainda é, né, industrial, empresarial, mas a gente acordou uma cidade turística. Então, o seu Adroaldo, que foi, né, o mentor dessa obra, ele dizia que isso ia transformar a nossa cidade, né? Mas todo mundo dizia, mas será mesmo? Será que vai se transformar? Será que vai ser assim, de uma hora para outra, né? E realmente foi, porque no outro dia que deu, então, né, que eles colocaram, então, os braços e a face do Cristo, começou aquelas ligações, todo mundo querendo o vinho, que cidade é essa? Então, porque foi num período do Covid, né? Exato. Então, na verdade, as pessoas... Eu me lembro que teve a primeira participação, assim, que eu me lembro, a gente conversou, então, com o diretor da RBS TV. E ele disse que eles não aguentavam mais só falar sobre notícias tristes, insegurança, né, a saúde. Então era só notícias assim que realmente estava todo mundo muito abalado. E quando deu então essa notícia de um Cristo só com doações, então as pessoas num momento totalmente de insegurança até financeira fizeram doações e construíram um Cristo, aquilo lá foi uma esperança. Né? Então, a gente viu a grandiosidade de um feito desses num momento. Então, foi isso que começou a girar, né? E o que a gente faz? Os restaurantes não abriam domingo. A gente não tinha restaurantes Encantado que abrissem no domingo. No sábado, eram alguns. E as pessoas estavam vindo nos finais de semana. Então, vinham as pessoas e elas não sabiam nem como elas chegavam no Cristo. Né? Onde elas comiam, o que elas faziam. Então a gente já teve que ter essa agilidade de juntar todas as pessoas, todos os restaurantes e dizer, pessoal, vamos lá, vamos agora mostrar que Encantado realmente é acolhedor, que a gente está no Vale do Acolhimento, que a gente vai receber essas pessoas. Então tudo isso foi acontecendo.
E ali na prefeitura, então, a gente começou toda essa organização com entidades, a Emater, né, a UERGS, os restaurantes, então todo mundo, os agricultores que participavam da PL, todo mundo assim se juntou para realmente começar a receber, então, os turistas que estavam vindo, né, pra gente dar todo esse acolhimento. Então, depois eu vi a necessidade de a gente ter realmente atrações. Porque daí o turista, por exemplo, ele vem, mas a primeira pergunta logo depois que ele visita o Cristo é: o que mais tem para fazer? O que mais tem para fazer, né? Então, porque as pessoas, elas não se deslocam, a gente também, quando é turista, a gente não vai para algum lugar só por causa de um destino, só por causa de um atrativo, né? A gente vai por causa que tem um destino, que tu sabe tudo que tu vai visitar, vai ser um lugar, então, atrativo. Então eu criei a Lupa justamente por isso, porque eu via e eu vejo que o turista ele vai vir pra cá, né? Só que eu preciso reter ele aqui, para realmente desenvolver toda a nossa cidade e região, né? Então as pessoas estão vindo pra cá e a gente tem que ter essa consciência de o que eu vou proporcionar para elas. Tu trabalhavas na prefeitura de Encantado. Isso. E ali tu já fazias um pouco desse trabalho. Já fazia. De mostrar para quem chegasse na cidade o que teria para visitar. Além do Cristo, que era só os braços na época. Isso. Né? E a curadoria de experiência foi justamente isso, a gente tornar o que já existe melhor. Então, mais atrativo. Né? Porque às vezes as pessoas assim, eu estou na cidade do Cristo e por isso o turista vai vir no meu empreendimento. Tu tem mais chances, porque tu tá realmente num lugar que tá gerando um fluxo, né? Uhum. Mas não quer dizer que as pessoas vão sentir vontade de ir no teu atrativo. Então, é isso que eu faço. Eu crio a atração, eu faço com que aquele lugar seja um lugar que realmente desejável e que as pessoas queiram ir. Então, através das experiências ali oferecidas, né? Então, às vezes pode ser um almoço, mas esse almoço vai ser daqui a pouco temático, ou vai ser um almoço que tem uma essência mesmo familiar, né? Então, a gente trabalha muito com essa parte da verdade. Não criar algo que tu se inspirou, porque foi famoso em algum lugar. Não, tem que ser uma coisa realmente que tu tenha uma identidade, que seja uma verdade, que quando tu for oferecer aquilo, tu tenha pleno domínio e conhecimento, né? Que é isso que as pessoas compram também, que é essa tua história, né? O que realmente diferencia dos outros. Então, a Lupa foi justamente criada por isso, para que a gente se tornasse atrativo. Então, é esse trabalho que a gente faz, porque o cliente, os empreendimentos, eles querem clientes todos os dias. Então, a gente consegue fazer com aquele local, a gente consegue atrair de diferentes formas, diferentes públicos. Eu participei de duas, que é o Boulevard Inspiração, né? Que, aliás, o Boulevard aqui de Encantado, quem não conhece, está convidado, deve conhecer, é muito lindo. É um lugar espetacular, que às vezes a gente pensa, será que isso é em Encantado? Né? Será que não é numa capital? Exatamente. Não, é em Encantado, que nós temos um lugar maravilhoso, então, que o povo deve prestigiar, né? Em algum momento, não digo todo dia, nem toda semana, mas deve prestigiar. E tu criaste esse Boulevard Inspiração. A gente realmente vai fazer agora a cada 15 dias, né? A gente vai fazer daí mais espaçados, esse Boulevard Inspiração, né? Então, na verdade, o que a gente pensou? Por isso que eu te digo, a Lupa Curadoria, ela traz vários elementos para se complementar. Então, por exemplo, o Boulevard Inspiração, ele foi criado justamente para o público local. Experiências, eu pensei, quem sabe agregar, além, né, da gastronomia, dos drinks e, né, de todo o espaço, a gente tem momentos de trocas também, né? Então, mas qual que foi o objetivo? Justamente trazer as pessoas locais. Então, que nem eu falei, cliente local, vamos criar um Boulevard Inspiração. Então, a experiência, que nem eu disse, na verdade, é como tu buscar o teu cliente de uma forma criativa. E isso vai acabar trazendo ele, porque tu vai se tornar desejável. Eu acho que essa foi a tua inspiração já, né, nesse insight que tu tiveste ali na loja para criar essa agência agora. Já vinha na mente sem saber que talvez, né, no futuro tu fosse criar isso.
Mas é muito... E as tuas... Tu tem 3 filhos? 3 filhos. Eles vão nas experiências? É que nem eu digo, às vezes a gente cria o que a gente gostaria de viver, né? Casa de ferreiro, né? Exatamente. Então, porque muitas das vezes a gente tá a trabalho, né? Exato, né? Não dá pra misturar muito, né? Exato. Não dá tempo. Não dá tempo. Não que não se quisesse. Mas eu crio e com certeza pensando neles também, Queria né? De com ter uma eles em casa cidade. também, muita coisa, né? Exato. De ter uma cidade melhor pra se viver. Então, qual foi não sei se tu tem lembrança da mais inusitada, mais engraçada, ou aquela que começou e deu uma zebra no meio, uma história engraçada. Tu tem alguma coisa para contar nesse sentido? Geralmente é assim, né? A gente criou o Despertar Encantado, que é ali no Belvedere. Tá. Então ali a experiência é com o nascer do sol, né? Então lá é muito lindo, é super alto. Então até a Isabela, né, foi agora no acampamento que teve lá, então ela conseguiu ver o que é a Isabela é uma menina que está do lado da câmera. Do lado da câmera. A Isabela trabalha agora na lupa. Trabalha na lupa. Eu dei a ideia dos produtos, mas ela que faz ele virar uma arte, né? Pra gente divulgar. Mas o que acontece ali no Belvedere, então, a ideia era justamente isso, a gente ter um café da manhã com o nascer do sol. Tá. Por quê? Porque o nascer do sol, ele te ensina muito, né, ele te traz muitos significados. Então, é a noite que se transformou em dia, é um novo dia, é um recomeço, né? E a gente vê que a gente faz isso de ver o nascer do sol na praia, em vários momentos, né? E a gente tem o nascer do sol aqui lindo, por causa que lá é como se estivesse nas nuvens, então, né, tu tá no céu e começa, e daí realmente tem todas as cores. Então a gente começa às 5h30, então a gente recebe todo mundo, e daí tem eles fazem, né, como é que é, as fogueiras. Então recebe todo mundo com as fogueiras, né? E daí é noite ainda. E daí a gente chega lá e começa então a ver. Começa que horas? Começa às 5h30, por aí. 5h30. Noite. Isso, noite. Daí a gente chega lá e daí tá aquele friozinho e tal. E daí começa a mudança ali, né? Fica da mudança do céu, então das cores. E a gente vai, então, geralmente a gente traz sempre alguém também pra fazer. A gente já fez com a Fabi Fiel, a gente fez uma meditação, a gente fez com a Luísa Bouvier também, a gente fez o Flau com a Academia Biorrit. Então, quando vai acontecendo esse nascer do sol, a gente vai contemplando, mas a gente vai fazendo algo internamente também, pra gente absorver tudo aquilo que o universo está nos mostrando, né? E depois a gente faz um super café da manhã. Mas é muito bom. Qual é o maior desafio pra ti hoje? Além de... Tu tem muitos desafios, né? Cada dia tem um, cada experiência é um. Cada experiência na verdade, é que nem eu disse, tem pessoas até que falam: Paola, mas tinha que ir pra Gramado, né? Porque olha só tuas ideias, olha o que você tá fazendo aqui e tal. Só que eu digo, talvez em Gramado ia ser mais uma, né? E eu acho que aqui precisa de profissionais que realmente amem a nossa cidade. Então, eu quero desenvolver toda a região, mas a minha cidade é o principal, é o meu desejo, é o meu foco. E eu não vou desistir. Mas nem deve, né? Nem deve, então, né? isso vai acontecer. Muito bem, agora eu quero convidar a Isabela para sentar aqui, para dar um oi, né? Já que a gente citou a Isabela. A Isabela está trabalhando na agência Lupa, colaboradora aqui da Paola. Trabalha com as mídias? Sim, trabalho com as mídias sociais. Muito bem, deve ser uma menina, olha, exemplar. Parabéns. Parabéns. Então nós vamos encerrando o nosso podcast. Tivemos o prazer de receber então a Paola Silveira, com a sua curadoria de experiências, a Isabela, colaboradora da agência também, agradecendo aos nossos patrocinadores, Sicredi, você pode contar, Espaço Florescer, lugar super agradável, lugar de paz, de amor, de harmonia, com diversos profissionais. Erva Mate da Família, que nos proporciona um chimarrão sempre gostoso, que está circulando aqui pelo estúdio. E a loja de decorações Santorini, que tem móveis diferenciados aqui em Encantado. Todos esses espaços são daqui. Muito obrigada a vocês e até o próximo podcast.